Pronto, já estamos ao vivo, através da página da Casa de João Irmão Francisco, no Facebook. Hoje a gente recebe o nosso amigo Eduardo Lima para falar um pouco sobre a história, a vida, a obra de Hermínio Miranda. Hoje um conceituado autor espírita, muito querido por nós, né? Estudado por nós. E vamos aguardar alguns minutos enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar. Já mandando um abraço aqui para o querido professor Corrêa, que antes da gente começar, ele já estava aqui comentando no chat. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. Boa noite, Gorete, Adivale, sejam bem-vindas. Só lembrando, para aqueles que porventura estejam acompanhando nossa transmissão pela primeira vez, durante esse período de isolamento social, a Casa de João Irmão Francisco, impedida de realizar suas atividades presenciais, né, optamos por fazer transmissões diárias através da página do Facebook, e com exceção da quarta-feira, todo dia, às 8 horas, nós temos aqui alguma conversa, palestra, alguma atividade através da página do Facebook. Os vídeos, posteriormente, ficam disponíveis na página para quem quiser rever ou compartilhar com alguém que acha que vai se interessar pelo assunto. E também, posteriormente, a gente tem copiado os vídeos para a nossa página no YouTube. Então, quem quiser depois rever as apresentações, tem a opção tanto da página no Facebook, como através do nosso canal no YouTube. A gente convida todos a visitarem lá o nosso canal, desde 2016 que a gente publica lá as palestras, então hoje a gente já tem lá um acervo bem considerável de material bacana para estudar, para ampliar o nosso entendimento sobre o Espiritismo. E hoje, como eu falei, a gente recebe mais uma vez o nosso amigo Eduardo Lima. Eduardo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. É um prazer estar aqui conosco. O prazer é todo meu. Sempre bom participar dos eventos da Casa de João Irmão Francisco. Eu já me sinto há algum tempo parte da casa. E tanto me sinto parte da casa, como quem não conhece, vá conhecer os trabalhos. O lindo Centro Espírita, eu costumo chamar de Centro Espírita Jardim, para os amigos, ali em Messejana, belíssimo. E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eusébio, e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez com vocês, falando do nosso querido pesquisador Hermínio Corrêa de Miranda, num ano muito especial. 2020 é um ano muito especial para o Hermínio, depois nós vamos falar por quê. Corrêa já está aí. Um abraço para o grande professor Corrêa. Corrêa já está aqui mandando boa noite para os egrégios irmãos. Tito dizendo que vamos explorar o Eduardo ao máximo. Boa noite, Francisca, seja bem-vindo. Vamos já começar a nossa conversa da noite. Bom, então, antes da gente começar, seguindo a nossa prática cristã, convido a todos a gente se unir numa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior,
nosso mestre, guia e modelo, conforme prescrito pelos Espíritos na codificação da doutrina espírita. Agradecendo a ele mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa troca de conhecimento, nessa oportunidade de esclarecermos nossas dúvidas, de ampliarmos a percepção da realidade do mundo espiritual, rogando a Jesus também o amparo dos bons espíritos, esses queridos amigos que sempre nos ajudam, que eles possam nos intuir, facilitando em nós o entendimento das questões aqui discutidas e, principalmente, fortalecendo em nós a vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Assim seja. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. Eduardo, a palavra é sua, meu irmão. Fique à vontade. Tá. Olha, é difícil falar de Hermínio e elogiar a obra do Hermínio sob determinada perspectiva, porque ele era muito humilde. Ele era um homem que, segundo a filha dele, silencioso, calmo, né? E não tinha até alguma dificuldade em sair da sua casa e divulgar presencialmente os seus livros, né? Não que isso era humildade, era uma humildade legítima. Ele acreditava que a missão dele era realmente escrever. Então, elogiar a obra do Hermínio para alguém que tinha essa postura, às vezes parece que nós estamos indo além do que ele desejava. No entanto, a obra do Hermínio merece toda a nossa atenção, todos os elogios e as explicações que nós possamos, né, fornecer ao público, porque é uma obra impressionante. É uma obra diversa, é uma obra plural, é uma obra que toca nos assuntos mais importantes, mais fundamentais da humanidade. O Hermínio entra em diversos campos do conhecimento, sempre com pesquisas profundas. Isso é fundamental. E eu espero que hoje nós possamos apresentar um pouco do que o Hermínio representa, pelo menos para mim. A palavra é gratidão. O Felipe passou a palavra para mim. Não sei se nós vamos ficar conversando aqui um pouco, mas colocando já para vocês que o Hermínio é uma pessoa bastante humilde, vou pedir perdão a ele e, a partir de agora, eu vou falar das obras dele, né? De uma forma que eu espero que ele me perdoe. Não quero exaltar, né, em demasia aquilo que não era da personalidade dele. Bom, Allan Kardec. Allan Kardec, o que ele fez foi algo absolutamente brilhante. Allan Kardec, ele vai estabelecer uma aliança da ciência com a religião, ao mesmo tempo em que ele responde algumas das mais fundamentais questões da filosofia. O que sou eu? O que é o espírito? O que é o certo? O que é o errado? O que é o belo? O que é a justiça? Portanto, o que é o justo? Como é o mundo espiritual? Existe vida depois da morte? Existe o céu? Existe o inferno? Allan Kardec respondeu todas essas questões e muitas outras. É possível uma comunicação com o mundo espiritual? Quais são os critérios? Qual é a metodologia?
como nós devemos nos comunicar com o mundo espiritual. Allan Kardec sabia o que era ciência. Allan Kardec compreendia a ciência como um processo. Allan Kardec entendia de metodologia de pesquisa. Allan Kardec vai fazer pesquisa qualitativa. Allan Kardec vai fazer pesquisa de campo. Allan Kardec vai criar novos métodos de estudo, porque ele sabia que ele estava lidando com um objeto de estudo inédito, ou seja, os espíritos. Allan Kardec fez tudo isso e muito mais. No entanto, Felipe e amigos, em algum momento, Allan Kardec desencarnou. Cedo, diga-se de passagem. Depois de 1869, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, quebra da Bolsa de Nova York, Segunda Guerra Mundial. Depois de 1869, nós tivemos a ascensão na filosofia do niilismo, dentro da perspectiva da chamada pós-modernidade. Todos os valores de otimismo, todos os valores de crença no homem, crença na ciência, crença na perspectiva de conhecer a natureza, tudo isso foi deixado de lado, cresceu um pessimismo, um ceticismo. Depois de Allan Kardec, a ciência ainda não aceita a vida após a morte. Hoje, 164 anos, 165 anos depois de Allan Kardec, contando de 1857, o Livro dos Espíritos. Então, o mundo depois de Allan Kardec é um mundo da diversidade, do niilismo, do ceticismo, da ciência, é o mundo da psicologia, é o mundo de Freud, é o mundo de Lacan, é o mundo de Darwin. O mundo depois de Allan Kardec é o mundo em que o homem logrou chegar à Lua. O mundo depois de Allan Kardec mudou significativamente. E Allan Kardec ele era tão brilhante que ele respeitava a ciência, compreendia a ciência, enquanto instância que evolui, que se modifica com o tempo. No entanto, Allan Kardec faleceu e a doutrina espírita continua. Outros pesquisadores, imediatamente após Allan Kardec, enquanto Allan Kardec estava vivo, então nós tivemos Leon Denis, nós tivemos Hernando Guimarães Andrade, nós tivemos um gigante da filosofia, da cultura espírita, como Herculano Pires, e depois de Allan Kardec, nós tivemos Hermínio Correia de Miranda. Como é que fica a obra de Allan Kardec diante de Freud, diante de Jung? Como é que fica a obra espírita diante das novas tecnologias? Como é que fica o espiritismo diante das descobertas da física, da química, da biologia, das gigantescas descobertas da física, da química e da biologia no século XXI? Então, todos esses pensadores que eu citei, eles dão continuidade à obra de Kardec, atenção, sempre tendo Allan Kardec como referência absoluta, principalmente Herculano Pires, Hermínio de Miranda. Então, a obra do Hermínio de Miranda, ela, tendo como referência Allan Kardec, ela segue. Não tem um livro de Hermínio de Miranda que ele não cite algo de Allan Kardec e que ele não cite algo dos novos pesquisadores. E o Hermínio de Miranda era contador. Quando você lê qualquer obra dele, você fica impressionado o quanto a obra é feita de uma forma
científica, acadêmica. Alguns livros chegam a ter notas de rodapé, citações, conhecimento sistematizado, debate, coerência, humildade científica. Dividir para vocês hoje, tentando ser pedagógico, sistemático, dividir a obra do Hermínio em vários grupos, né, grosseiramente. Cada obra dessa já seria motivo de um estudo próprio, no mínimo. Vou pedir para o Felipe falar rapidamente como foram as divisões. Felipe, eu vou falar uma por uma, tu quer falar todas ao mesmo tempo, para depois a gente falar uma por uma? Bom, de cabeça, hoje à noite, nós vamos falar do Hermínio. Você pode ir falando. Eu vou passando aqui os slides e você vai abordando cada um. Eu preciso ainda aprender a lidar melhor com essas novas tecnologias, mas o Felipe me ajuda com certeza. Mandar um abraço para todo mundo do Grupo Hermínio Corrêa de Miranda. Se eu for falar o nome de alguns, vou esquecer de outros. São mais ou menos umas 30 pessoas. Mas a Correia, Felipe, Carol, Natália, Júlia, beijo para todo mundo. Emanuel, Raul. Nosso professor e mestre, Clélio, grande estudioso. Clélio, estamos com saudade, Clélio. Sem a sua presença, ficamos completamente perdidos. Bom, dividir a obra do Hermínio em vários grupos hoje. Vamos falar do Hermínio historiador, vamos falar do Hermínio pedagogo, vamos falar do Hermínio tradutor, vamos falar do Hermínio que estuda mediunidade, espírito, mente, vamos falar do Hermínio romancista, não me lembro se eu coloquei, enfim. Felipe, qual é o primeiro tema? Historiador. Historiador. Aqui, Felipe, vou aqui levantar para o público. Aqui são os livros que eu coloquei no grupão historiador. É claro que essa divisão é apenas grosseira, apenas pedagógica. Esses livros fazem parte de um corpo doutrinário espírita. Eles transitam, todos eles, em livros sobre história, pedagogia, psicologia, estudo da mediunidade, estudo do mundo espiritual. Mas o que é que nós temos aqui no historiador? Atenção! A reencarnação na Bíblia. Swedenborg, uma análise crítica. Senhores do Mundo. O Evangelho Gnóstico de Tomé. Guerrilheiros da Intolerância. Esse livro especialíssimo, Eu Sou Camille Desmoulins. Pequeno Laboratório de Deus. As 7 Vidas de Fenelon. Arquivos Psíquicos do Egito. Os Cátaros. A magnífica obra O Cristianismo Esquecido, Felipe. Para o seu público também, As Marcas do Cristo. Hermínio, historiador. E aí? Qual livro eu comento primeiro, Felipe? Pergunta ao teu público, qual livro nós falamos primeiro? Vamos lá, Paulo. As Marcas do Cristo. O Hermínio, ele trabalha com uma perspectiva que na academia está até um pouco deixada de lado, Felipe, que é a questão do providencialismo. A doutrina espírita, ela é providencialista e ela é evolucionista. Nós não somos conservadores. Nós não queremos conservar as coisas ruins, nem manter o mundo do jeito que está. Nós desejamos e trabalhamos para uma reforma íntima, mas também para uma reforma social. E essa perspectiva, Felipe, nós recebemos ajuda dos bons espíritos, de Deus, em última instância e em primeira instância, o Alfa e o Ômega. Portanto, há a providência divina na história. E nós reencarnamos. Pergunto a vocês,
Quando nós reencarnamos, nós temos um papel individual? Temos. Temos obrigações familiares? Certamente. A família é o núcleo central da nossa reencarnação, o primeiro, o básico, o fundamental. Pergunto a vocês, nós temos uma missão social na nossa cidade? Nós temos uma missão histórica no nosso país? Nós temos uma missão histórica no mundo? Alguns espíritos reencarnam com missões sociais gigantescas. Hermínio faz essa análise histórica com maestria, recoloca o providencialismo na história, estabelece uma historiografia social com todos os rigores do método, ao mesmo tempo em que ele acrescenta na história da humanidade os princípios da doutrina espírita. Então, estudar Paulo, estudar Lutero, aqui seria uma reencarnação do outro. Qual é a missão de Paulo? Qual é a missão de Lutero? Quem são os amigos? Qual é? Então, falando, ao mesmo tempo que tem a história, tem a teologia de Paulo, tem a teologia de Lutero, cristianismo, a mensagem esquecida. Amigos. Eduardo, Correia está pedindo para falar sobre os cátaros e a heresia católica. No final, Correia, no final. Se eu falar 1 minuto de cada livro, professor Correia, nós ficamos aqui até às 3 da manhã. Os cátaros. Imagine-se que na Idade Média... Vou falar logo agora porque foi o meu professor Correia que pediu. Imagine-se, professor Correia, que um homem, em plena Idade Média, deseja estudar os cátaros, a sua heresia, o Felipe também tem. Enquanto movimento herético, enquanto movimento, portanto, que destoa dos dogmas da Igreja Católica, e lá chegando, ele descobre, professor Correia, que os princípios cátaros, alguns deles, na realidade, são mais cristãos do que aqueles que a Igreja Católica pregava, havia dogmatizado. Como isso interessa para o Espiritismo? Professor Correia, Allan Kardec trabalhava com a busca da verdade. O Hermínio Corrêa de Miranda trabalha com a busca da verdade. Então, onde houver bondade, fraternidade, amor, atenção, ali tem um pedaço de Jesus, ali existe algo que merece atenção, ali existe uma semente que está florescendo e a história dessa semente merece ser contada. Nesse livro, ele fala isso. Inclusive, possivelmente, é um relato pessoal. Ok? Depois eu posso falar mais. Cristianismo, a mensagem esquecida. Jesus não trouxe nenhuma instituição. Jesus não trouxe tijolos. Jesus trouxe aquilo que Allan Kardec chama de princípios morais universais e atemporais. Jesus trouxe o amor, o princípio de toda religião, o contato com o mundo espiritual, o contato com nós mesmos, e de forma absolutamente hermenêutica, exegética, brilhante, o Hermínio Corrêa de Miranda vai fazer uma análise da mensagem teológica de Jesus, ao mesmo tempo em que ele trabalha, estuda o Evangelho. O que tem na Bíblia? O que Jesus realmente falou? Quais são as melhores traduções? Estudar a Bíblia buscando a verdade. Estudar a Bíblia de forma científica. Estudar a Bíblia
procurando e encontrando a simplicidade da mensagem de Cristo. Egito. Como existiam valores cristãos no Egito, como era a religiosidade egípcia antiga. A Natália, uma estudiosa, né, uma estudante do grupo da Casa de João Irmão Francisco, apaixonado pelo Egito Antigo, leia Hermínio de Miranda, historiador, As 7 Vidas de Fênelon. Felipe, é possível identificar a reencarnação de um espírito, de um mesmo espírito ao longo da história? A pergunta é, por que isso seria útil? Pura curiosidade historiográfica? Bom, eu, apesar de ter essas... eu sou formado em História, né? Eu sei que não parece, sou formado em História. Eu sou um curioso, na realidade, né? Andei estudando História em alguns momentos da minha vida. E se fosse só curiosidade, Felipe, eu já acreditaria que é um grande livro, né? Eu sou apaixonado por isso. Porém, Felipe, não é só curiosidade. É investigar como nós espíritas, ao longo da história da humanidade, evoluímos. Como nós, através de erros e acertos, nos distanciamos ou nos aproximamos de Jesus. Como nós construímos a nossa própria história. Como nós colhemos os nossos bons frutos e como nós também colhemos aquilo que nós plantamos de errado. Ou seja, recolocar o providencialismo na história ao mesmo tempo que nós analisamos a reencarnação de um ponto de vista historiográfico moral. Podemos, portanto, compreender melhor, de forma racional, um Deus justo. Por que nasce um homem inteligente, bonitão, como o professor Corrêa, e nasce alguém como eu? Deus é justo? A obra do Hermínio nos ajuda a entender essas discrepâncias. E Hermínio, ele adorava fazer esse tipo de estudo, gente. Aqui, no caso, o personagem principal seria Fênelon. Sim, Fênelon, que participou da codificação, pequeno laboratório de Deus. Sobre John W. Carver, intelectual negro, nos Estados Unidos, ainda extremamente racista, mais do que hoje, em uma sociedade extremamente racista, o Hermínio de Miranda resgata a trajetória histórica de um espírito. Esse livro, eu sou suspeitíssimo para falar, em Regressões de Memória, o Hermínio resgata a vida de um participante da Revolução Francesa. Ele lembra do nome do professor, se eu não me engano, de matemática dele, de quando ele era jovem, Luciano dos Anjos. Esse livro, ele é útil para quem trabalha com regressão de memória, para quem estuda terapia de vidas passadas, para estudantes de reencarnação, para estudantes de história, para estudantes de sociologia, para estudantes de geografia, para estudantes de misticismo. Como é que nós, espíritos, podemos ter acesso a vidas passadas? Guerrilheiros da Intolerância, outro livro do Hermínio. Vou passar para uma faceta aqui, estou quase terminando a parte histórica. Filipe, o Evangelho Gnóstico de Tomé. O Hermínio adorava fazer esses tipos de estudo. Todos esses livros, a bibliografia é espantosa. O rigor metodológico é muito alto. O Hermínio, quando ele não sabe, quando ele está na dúvida, ele fala: estou na dúvida, não sei, a minha hipótese é essa. Existem outras. Hermínio
ele dialogava com a Stevenson, Hermínio. Antes das pessoas no Brasil saberem quem era o Roger Uger, Hermínio já lia e citava o grande pesquisador de vidas passadas, Roger Uger. Hermínio trocou correspondências, né, no caso, com um dos maiores estudiosos acadêmicos da reencarnação, E. Stevenson. Um dos meus livros prediletos, é difícil dizer qual é o meu predileto, Senhores do Mundo, Hermínio, historiador. Imagine-se, Felipe, o Hermínio que estuda novamente o mesmo espírito, César, Napoleão, Alexandre Magno. Alexandre Magno reencarnou com um propósito. Por que o apóstolo Paulo divulgou a sua obra em grego e teve sucesso? Quem construiu a perspectiva da cosmópolis helenística no mundo antigo? Será que o providencialismo não deseja que nós reconheçamos que todos nós somos irmãos e que essas fronteiras artificiais que nós chamamos de países, que elas devam um dia serem deixadas de lado em nome do reconhecimento que todos nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Portanto, nós não somos brasileiros, cearenses, paulistanos, franceses, holandeses. Nós somos espíritos imortais, filhos do mesmo Deus, iguais. Hermínio de Miranda estuda, portanto, a história da humanidade, tendo essa perspectiva social. Então, se a história social britânica e a novela histoire francesa, a nova história francesa, buscam a história integral, o Hermínio de Miranda constrói uma história integral, colocando ainda a reencarnação, a lei do retorno, as leis de causa e efeito, a mediunidade. Você sabe o que é estudar Paulo, considerando a doutrina espírita como plano de fundo? Vocês imaginam isso? Swedenborg, acima daquilo que ele acertou e daquilo que ele errou, o Hermínio interessa para ele a contribuição, o caminhar do bem, o crescimento do amor, o progresso da fraternidade ao longo da história da mediunidade, Felipe. Correia, olha o título desse livro, A Reencarnação na Bíblia. Felipe, esse aqui foi o monte chamado de Hermínio Historiador. Eduardo, o Tito está pedindo para você comentar um pouco sobre a personalidade de Camille Desmoulins e as discrepâncias das ideias do Luciano dos Anjos, que seria a sua encarnação mais recente, né? Para além das discrepâncias, assim, eu não sei se ele quer que eu comente Luciano dos Anjos comparando com Camille Desmoulins, ou Luciano dos Anjos como atual, década de 60, 70, 80, 90, como atuante no movimento espírita, né? Bom, na obra Eu Sou Camille Desmoulins, eu fiquei convencido, a partir do estudo do Hermínio, que o Luciano dos Anjos ele é realmente a reencarnação do grande personagem da Revolução Francesa, Camille Desmoulins. E a Luciano dos Anjos, Tito, eu prefiro dizer que você aguarde, porque a Federação do Estado, a Federação Espírita do Estado do Ceará, daqui a uns meses, vai apresentar alguma coisa muito especial sobre esse livro chamado Eu Sou Camille Desmoulins. Só posso dizer isso. E esse livro, repito, é magnífico. Eu só posso dizer que eu
tenho o privilégio de conhecer, não posso dizer que sou amigo, mas de conhecer, ter uma boa relação com o Luciano dos Anjos Filho, o filho do Luciano dos Anjos. E ele tem sido uma pessoa extremamente amável, gentil, tem nos compartilhado o seu grande conhecimento conosco, e é uma honra para mim conhecê-lo. E não conheci o pai dele dessa forma, eu me sinto um pouco perto do pai dele, grande estudioso com vários livros, tendo esse contato com ele. Então, Tito, aguarde. Agora, quem não leu Eu Sou Camille Desmoulins, leia. Quem é o estudioso de regressão de memória, quem é o estudante de... Enfim, não vou repetir. Leia. Passamos agora, Eduardo, o Hermínio Tradutor. Tito, Correia, pessoas que estão assistindo. Para o Hermínio Tradutor, eu coloquei esses aqui. Tem mais, mas aqui em casa acontece o fenômeno da mudança dos livros. Eu coloco os livros no local, quando eu chego lá, os livros estão em outro local. É um fenômeno que não sei se acontece na casa de vocês. Então, eu perco os meus livros na minha própria biblioteca. Eles se movem. Parece que a minha esposa está relacionada com isso. Mas, enfim, eu só tenho a agradecer a ela. Enfim, gente, uma médium escreve a história de Jesus, Felipe, lançando mão de um inglês shakespeariano, ou um inglês mais antigo ainda, um inglês arcaico. Uma médium escreve a história de Jesus de uma forma magnífica. É um mergulho na cultura judaica, é um mergulho profundo na sociedade, na geografia, no modo de vida do cristianismo do primeiro século. E esse livro, psicografado, fica esquecido. Esquecido por todos, não pelo Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, ele tinha essa característica de resgatar esses diamantes que foram jogados na humanidade ao longo da história. E ele, que falava inglês muitíssimo bem, com muito estudo, com muita atenção, com muito rigor, ele consegue traduzir para o português, e nós temos a história triste da médium Patient Worth. Então, quem não leu, leia. Tem um quarto volume, que eu não sei onde está, que explica a pesquisa. Existe um livro, só para explicar, somente um livro que explica como foi a tradução, como foi o processo psicográfico, o conhecimento da médium, demonstrando que a médium não poderia ter este tipo de conhecimento, não poderia falar nem escrever num inglês tão denso, tão específico. Somente o livro de introdução já é fantástico. É uma pesquisa. O Pedro Camilo, eu não sei se esse livro, parece que ele está disponível em PDF na internet. Ou então vocês comprem na La Charte, né, mandando um abraço para o grande Pedro Camilo, atual diretor da La Charte, né? E o Hermínio, tradutor, também nos permitiu conhecer essa obra. Eu sou fã do Charles Dickens, né? Já li umas 5, 6, 7 vezes, né, o Conto de Natal. Né? Marley está morto. É assim que ele começa a obra. Né? O Conto de Natal é aquele livro em que os espíritos, né, que o Scrooge, que é o atual Tio Patinhas, eu também sou fã do Tio Patinhas. Quem não conhece o Tio Patinhas, conheça. É o pato mais rico do mundo, eu sou fã dele. Conheço muito bem a história dele também. A Scrooge, que é o personagem que inspirou o Tio Patinhas, do Charles Dickens, no Conto de Natal, transformou Charles Dickens, né, o grande autor inglês,
por causa desse livro, por causa de outros livros, merecidamente uma celebridade. E ele deixou um livro, O Mistério de Adrian Drood, deixou esse livro inacabado. É um romance policial que não era típico do Charles Dickens. Ele desencarna antes de completar. Tinha deixado poucas páginas. Imaginem vocês que um médium americano completa o livro. O que é que o Hermínio faz? Analisa a psicografia, analisa o caso, traduz o livro, publica o livro e no final do livro está escrito a página onde termina a psicografia original e onde começa o médium. Mas você tem que ler sem saber tentar descobrir. Além de você se divertir, mais uma vez, se você não lê o livro, só a polêmica, só a pesquisa, só o que ele fala, só o estudo a respeito da psicografia, da mediunidade do médium já é absolutamente fundamental. Felipe, mais alguma pergunta? Ou podemos passar para o próximo bloco? Obrigado pela audiência, obrigado pelas questões. A Silene está falando da questão do Hermínio ter encontrado por acaso essa obra, né? Essa obra é impressionante. Eu acho que mais do que por acaso, no caso foi o cunhado dele que estava nos Estados Unidos, cunhado dele, que está vivo até hoje, se eu não me engano, esposo da Ana Maria Miranda, filha do Hermínio, Silene, que a obra, né, estava como uma obra de curiosidade lá nos Estados Unidos, ou era na Inglaterra, vão me perdoar, na sessão do Charles Dickens, né? E aí ele chegou lá, foi falar com o curador da sessão, o historiador responsável, o literato responsável, ou o filólogo responsável, e o filósofo até perguntou: por que você deseja fazer uma cópia desse livro, desse pastiche, essa imitação? Qual é o seu interesse? Essa obra ele não tem muito valor. Um cientista social vai valorizar esse Silene, a obra psicografada? Então, houve ali uma coincidência do destino, né? O cunhado do Hermínio de Miranda teve acesso ao livro, eu não me lembro exatamente o que é que ele disse, mas ele teve acesso ao livro e, por causa disso, o Hermínio conseguiu ter acesso ao livro. E a La Chatre, sob o comando do grande Alexandre Rocha, um grande abraço para você, quando você assistir esse vídeo, o ex-dono da editora La Chatre, já falei do atual, que é o querido Pedro Camilo, agora estou falando do Alexandre. O Alexandre Rocha, ele tinha também o brilhantismo de reconhecer a importância dessa obra para o mundo e, sobretudo, para o movimento espírita. Então, a Silene, para além do acaso, eu acho que esse pano de fundo é interessantíssimo também. Obrigado pelo comentário. Ela está colocando aqui, Eduardo, eu acho que ela estava se referindo à trilogia do rádio. Tá. Mas, assim, os acasos são tão constantes nessas histórias que todos têm uma história curiosa, né? O Hermínio é aquele que ele vai no sebo, Felipe, e por acaso, em um sebo de 10 mil livros, 20 mil livros, ele encontra rapidamente aquele livro que ele estava precisando. Então, hoje, como pesquisador, uma das grandes dificuldades é você ter a consciência científica do que vale a pena, do que é o correto, do que é verdadeiro, do que é um documento. A partir dessa consciência, é tão grande, tão gigantesca a quantidade de documentações que nós temos na internet e tanta coisa falsa, que o historiador tem que ter essa consciência para depois fazer a crítica do documental. Na época do Hermínio, não. Na época do Hermínio, era um trabalho mais braçal ainda, de ir nos sebos, de mandar carta. Hermínio mandava carta pedindo livro. Hermínio mandava eu estou falando de carta, fax, quase um telegrama, Felipe. Então Luciano dos Anjos fala assim: Hermínio de Miranda foi
um pesquisador no sentido verdadeiro da palavra. Lembrando aqui do apego que ele tinha à Enciclopédia Britânica, né? Que eu acho que ela é citada em todos os livros dele, né? Eu tenho aqui, em algum lugar, eu só não sei onde é que está. Como eu te falei, eu estou aqui dentro do meu armário. Não sou Harry Potter, mas eu estou dentro do meu armário. Eu tenho aqui em algum lugar o índice da Enciclopédia Britânica que o Hermínio, enfim, não vai encontrar. O índice da Enciclopédia Britânica que o Hermínio utilizava. Então, como essa enciclopédia foi parar nas minhas mãos, foi através da Ana Maria Miranda. Essa enciclopédia não é minha. Essa enciclopédia ela pertence ao movimento espírita. Depois, quando nós vamos falar sobre a obra do Hermínio, nós levamos esse material, a enciclopédia, livros assinados, canetas, óculos dele, nós fazemos a exposição e, futuramente, a ideia é montar um centro de documentação em homenagem ao Hermínio de Miranda. Nada do Hermínio de Miranda me pertence. Eu apenas, enquanto eu estou vivo, espero cuidar da melhor forma possível e depois que eu desencarnar, que esse material possa servir para ilustrar, não para envaidecer, mas para ilustrar o Hermínio de Miranda enquanto homem e como pesquisador. Então, a Enciclopédia Britânica, inclusive, é o livro que está mais gasto, não tem não é a capa tem, mas não tem a parte daqui de lado do livro. E ele começava com a enciclopédia, aí depois ele ia para os principais autores, para os principais comentadores. Ele, obviamente, não ficava só nos comentadores. Ele lia o autor que ele queria estudar. Quando ele, geralmente, ele mandava cartas para os comentadores, Felipe. Não havia internet, mandava cartas para os comentadores, recebia as respostas. Então, essa nova geração consegue imaginar isso? Um pesquisador que faz uma pesquisa rigorosa. Então, quando você lê um livro do Hermínio, rapidamente você encontra 100 obras na bibliografia, 150 obras citadas, né? É isso. Agora, na sequência, a gente tem mente, cérebro e alma. Quanto tempo eu já falei, Felipe? Nós estamos com 47 minutos de live. Ah, tá. Mas nós temos liberdade aqui. Vamos. O canal é nosso? É. Graças aos nossos. Cuidando e então pronto. Tá bom. Bom, eu estou tentando resumir. Quem foi estudioso da obra do Hermínio, como S. Lane me perdoe. Eu estou dando uma visão geral e se eu falar alguma coisa errada aqui, por favor, me corrija. Eu sou apenas um curioso da obra do Hermínio de Miranda. Tá? Gente, qual é a mente, cérebro e alma? Essa pilha aqui. Felipe, qual é a relação perispírito e corpo? Como é que a doutrina espírita pode responder à genialidade de um Freud? Como é que a doutrina espírita pode dialogar com um gênio como Jung? Como é que a doutrina espírita pode alcançar as gigantescas descobertas da psicologia no século XX e no século XXI? Como é que Allan Kardec poderia responder a Jung? Como é que Allan Kardec poderia responder ao Roger Unger? Como é que Allan Kardec poderia ter voz depois de desencarnado? Os grandes estudiosos, o Hermínio vai me perdoar, estou chamando ele de grande estudioso, os grandes estudiosos como Hermínio de Miranda, e são muitos, mas são poucos, são muitos, mas são menos do que eu acredito que deveriam existir,
né, eles fizeram esse trabalho. O Hermínio de Miranda vai escrever, por exemplo, um livro chamado Alquimia da Mente. Onde é que estão as nossas lembranças de vidas passadas? Como é que funciona o processo de regressão de memória? Por que nós esquecemos? Como é possível lembrar de uma encarnação? Quais são os efeitos da lembrança de uma encarnação no cérebro? Qual é a relação da doutrina espírita com a biologia atual, com as descobertas das neurociência contemporânea? Hermínio de Miranda avança nessa área. Como a doutrina espírita poderia explicar as personalidades múltiplas? Na época, a psicologia falava em múltiplas personalidades. Como a doutrina espírita teria alguma coisa a dizer sobre transtornos de dissociação? A doutrina espírita teria alguma coisa a falar sobre as fobias, os traumas, as dores da alma? Sim, o Hermínio de Miranda, sem ser psiquiatra, sem ser psicólogo, ele dialoga com todos esses autores. Eu que não sou psiquiatra, eu que não sou psicólogo, posso dizer para vocês que psiquiatras sérios, eruditos, estudiosos que eu conheço, leram essas obras do Hermínio e ficaram muitíssimo impressionados. Personalidades múltiplas. Qual é a relação da dissociação? Qual é a relação das patologias mentais, Felipe, com a mediunidade, com a obsessão? Bezerra de Menezes, o grande espírito presidente da FEB, lá atrás, lançou um livro. Qual é, Felipe? Sobre mediunidade. Foi o primeiro livro do Bezerra de Menezes que eu li. Enfim, sobre obsessão e doenças mentais. O grande Bezerra de Menezes, cientista espírita, que evocava os espíritos, que fazia um olhar psicológico, por que não dizer psiquiátrico, sobre o paciente que estava apresentando sofrimento psíquico. Como é que Allan Kardec vai dialogar? Hermínio de Miranda faz esse trabalho. Allan Kardec já fez. Hermínio de Miranda continua. A memória e o tempo para os estudiosos de regressão de memória. O título do livro do Bezerra é A Loucura sob Novo Prisma. Lembrei agora. A memória e o tempo, ok? Você que é pai ou mãe de ou parente de um autista, gente. Um autista. A doutrina espírita teria alguma coisa a dizer sobre os autistas? Não só teria, como tem, como Hermínio de Miranda deu a contribuição dele. Autismo. O Hermínio de Miranda, gente, ele recebia cartas dos seus leitores e quando ele publica essas cartas nas suas obras, é emocionante. É emocionante porque a gente sente o carinho que os leitores dele tinham pelas perspectivas científicas, explicativas, portanto, consoladoras, racionais e, sobretudo, amorosas, que o Hermínio de Miranda alcançava. Então, você imagina, você recebe a notícia que você vai ser pai ou mãe de um autista e, para além de toda a dura luta natural, que você vai ter que aprender a lidar com isso, estudar isso, ajudar o seu filho da melhor forma. Para além disso, o Hermínio de Miranda oferece uma compreensão científica, espírita e, repito,
amorosa de toda essa situação, gente. Gente, eu vou dizer o quê de um livro desse? Só a memória e o tempo, só a alquimia da mente. Se você é um estudioso espírita e não leu esses livros, recomendo que leia. Fortemente. Felipe, próximo tema. Não consigo ler. Pedagogia. Gente, amigos da Casa de João Irmão Francisco, nós devemos criar nossos filhos meninos como meninos, nós devemos criar nossos filhos, nossas filhas meninas como meninas. As escolas são separadas, deve haver escola mista. Nós devemos criar nossos filhos com qual tipo de pedagogia, com qual tipo de consciência. Existe um longo, importante, frutífero debate da literatura científica da pedagogia que trata disso há mais de 100 anos. Allan Kardec, como pedagogo, e a grande estudiosa Doreen Conte resgata isso muitíssimo bem. Na minha opinião, ela é a que melhor resgata o Allan Kardec pedagogo. Ela já nos explica, traduzindo obras, o quanto Allan Kardec era brilhante também na área da pedagogia. E quanto Allan Kardec, como pedagogo, sendo ele discípulo de um gigante, de um outro gênio chamado Pestalozzi, o quanto a doutrina espírita tem a oferecer para o mundo na área da pedagogia, da educação. Então, respondendo à pergunta, como é que nós devemos criar os nossos filhos? A resposta do Hermínio de Miranda é: nós devemos criar os nossos filhos considerando que eles são espíritos imortais, que já reencarnaram várias vezes, que trazem, portanto, na sua alma as chagas e as alegrias de várias existências. Devemos criar nossos filhos considerando que eles têm uma missão para conosco e que nós temos uma missão com eles. Novamente, nós chegamos na fraternidade, no amor, na compreensão e naquilo que é o papel do pai e o papel da mãe, pelo menos uma parte fundamental, considerando a doutrina espírita. Nossos filhos são espíritos. Aqui eu tenho um exemplar. Felipe, você também tem, não tem? Assinado pela Ana Maria Miranda, que faz parte do livro. O Hermínio de Miranda dedicou um capítulo a ela. Vamos mostrar aí. Você tem um exemplar assinado pela Ana Maria Miranda, não tem? Como é que nós devemos educar nossos filhos? Considerando que eles são espíritos imortais. Isso é o princípio. O resto, a doutrina espírita acompanha as mais modernas conquistas da pedagogia, mas o princípio é o mesmo: o amor, a igualdade, a fraternidade, a compreensão entre a relação pai e filho. Diga-se de passagem, esse livro aqui, ele vendeu milhares de cópias, inclusive para não espíritas. Tá, gente? Vamos lá, Felipe? Próximo. Por fim, a gente chega no mundo espiritual e mediunidade. Chegamos nos livros que provavelmente as pessoas que estão assistindo conhecem, né? Provavelmente. O Hermínio de Miranda, e já estou sentindo falta de um livro aqui que faz
faz par com esse, eu não estou encontrando. Espero que ele não tenha se desmaterializado. Enfim, vou apresentar só 3 mesmo. Qual é a parte? Mundo espiritual. Gente, o que é o fenômeno mediúnico? Allan Kardec já explicou que a mediunidade. Quero apresentar para vocês o maior estudioso da Hermínio de Miranda da casa. Esse aqui é o Leopold von Rock. Ele está aqui querendo subir na mesa e ficar comigo. Vou deixar ele aqui por enquanto, senão ele vai começar a latir. Oi, Léo. Podem chamar ele de Rock. Viu? Allan Kardec já falava para a gente, Felipe. Allan Kardec já falava que o fenômeno mediúnico é um fenômeno natural. Aliás, a doutrina espírita, ela é os fundamentos da doutrina espírita. Tem como base a natureza, porque não existem milagres, não existe nada sobrenatural. O que existe é um mergulho da ciência, conhecendo o mundo espiritual. Fica aí, Roque. Aos poucos. Como é que o fenômeno mediúnico acontecia na antiguidade? Como ele era interpretado? Havia fenômeno mediúnico no Egito? Como é que Moisés, como é que os judeus trabalhavam o fenômeno mediúnico? O que é o fenômeno mediúnico? Como ele acontece ao longo da história? Havia fenômeno mediúnico na Casa Branca dos Estados Unidos? Leia esse livro e descubra. Esse livro aqui é um dos meus prediletos também. É difícil falar qual é o meu predileto. Felipe, psicometria. Qualquer estudioso de constelação familiar, qualquer estudioso da mediunidade, qualquer estudioso do fenômeno mediúnico deve, na minha opinião, obrigatoriamente ler esse livro. Chama-se Memória Cósmica. Felipe, eu posso pegar nessa minha coruja aqui, a Ofélia, e eu não sinto nada. Alguns médiuns tocam na Ofélia, Felipe, e eles conseguem sentir a trajetória dessa corujinha, conseguem sentir a trajetória dessa madeira que tem como base. Só que, Felipe, alguns médiuns, eles se sentem revivendo a história da madeira, a história da corujinha. Alguns médiuns se sentem como se estivessem no lugar da madeira. Estou conseguindo explicar, Felipe? E isso acontece também, diga oi, Ofélia, com seres humanos. É um dos fenômenos mais interessantes que eu conheço, a psicometria. No caso, memória cósmica. Hermínio de Miranda vai investigar o que é o fenômeno, vai investigar todo esse processo, vai teorizar sobre o fenômeno. Tudo isso, gente, é importante falar, tendo como referência absoluta sempre Allan Kardec. Tchan, 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 tchan. Esse livro aqui, quem for espírita e não conhecer esse livro, Diálogos com as Sombras, esse livro aqui costuma ser passado como tarefa de casa para os estudantes de mediunidade, para os estudantes de dialogação, doutrinação nas casas mediúnicas, ou seja, a pessoa sai do centro espírita tendo a obrigação de ler Allan Kardec, tendo a obrigação de ler o livro dos médiuns, mas também sendo sugerido que ele leia Diálogos com as Sombras. Aqui temos uma faceta do Hermínio, Felipe. O Hermínio de Miranda, durante mais de 20 anos, ele fez pesquisas nas micro-reuniões mediúnicas. Quando eu falo micro, reuniões pequenas, 4, 5 pessoas, e ele estudava, ele gravava as reuniões, ele arquivava, e ele começou a compreender como era, quem eram, como eles pensavam, como eles trabalhavam os espíritos que apareciam
que eram ajudados nas mediúnicas. Então, ele faz um levantamento categorizado dos tipos de espíritos. Sombras, porque, no caso, ele privilegiou os espíritos que procuram atrapalhar os encarnados. Felipe, ele conta as experiências, como doutrinar, a questão da família, a questão da solidão. Ele fala que os espíritos, por mais que eles estejam arraigados nas ideias nefastas de tentar fazer o mal, eles são pessoas como eu e você. E lendo esse livro, Diálogos com as Sombras, um livro, portanto, que é profundo, que é fruto de uma profunda e séria pesquisa com mediunidade, no estilo que Allan Kardec fazia com material empírico. Para mim, Eduardo, quando eu leio esse livro, Diálogos com as Sombras, o que me vem em mente é a luz, é o amor que, ao longo do livro, o Hermínio ressalta, nos dizendo a todo instante que, para além das sombras, o que todos nós precisamos é da luz e do amor. E que aquele doutrinador que resgata um irmão que está doente na mesa mediúnica, aquele doutrinador, ele também está se resgatando. E que não existe truque para você trabalhar em mesa mediúnica. O Hermínio vai falar de responsabilidade, de simplicidade, de seriedade, de cristianismo, de moralidade. Tudo isso tendo como referência, novamente, Allan Kardec. Então, você quer entender como dialogar com as sombras? Leia essa luz. Recomendo muitíssimo. Né? Não estou encontrando o meu Diversidade dos Carismas. Está em algum lugar. Um dia eu posso falar para vocês sobre a obra Diversidade dos Carismas. Próximo a tópico, Felipe. Tem mais algum? Não, encerrava nesse. Pronto. Então eu vou falar o seguinte. Ao longo da sua história, Felipe, ao longo da história dele, o Hermínio de Miranda, ele escrevia sempre para o reformador. Sempre. Ele escrevia diversos artigos. E a editora La Chatre, ela vai compilando. Então, nós temos compilações, obras, né, que são artigos do Hermínio de Miranda. O Hermínio de Miranda, ele também, tendo como referência, Felipe, tendo como referência as experiências da mesa mediúnica, ele também vai construir romances. E o que é que fica para a gente? A lei do retorno, como a lei do retorno trabalha, o amor, os nossos erros, os nossos acertos. Então, você conhecer a história de um espírito que nós chamamos de obsessor, para além desse primeiro julgamento simplista, existe um ser humano que foi machucado, existe um ser humano que sofreu, existe um espírito imortal que precisa de amor, que precisa de diálogo, e esse espírito tem uma história. Aquela pessoa que é perseguida, alguma coisa ela fez. Então, não existem anjos nem demônios. Existem espíritos que se desviam mais ou menos da simplicidade do amor de Jesus. Então, o Hermínio de Miranda vai escrever romances como esse. As Mãos de Minha Irmã. Hermínio de Miranda vai escrever A Dama da Noite. Temos o Hermínio de Miranda, que é a época do João Marcos, Candeias da Noite Escura. Temos o Hermínio de Miranda, que vai falar sobre as 1000 faces da realidade espiritual. Considerando tudo isso, gente, eu gostaria de terminar minha fala. Eduardo, você como um
curioso, alguém que tem uma certa curiosidade sobre a obra do Hermínio de Miranda, o que é que você encontrou na obra do Hermínio de Miranda? Eu encontrei duas coisas. Primeiro, eu reencontrei Allan Kardec e eu encontrei um autor que ele definitivamente ele entra nas portas que Allan Kardec abriu e não teve tempo de ir. Eu encontrei um autor que, repito, falei isso no começo, estabelece um diálogo entre a doutrina espírita e os avanços da ciência no século XX e XXI, considerando todas as ciências sociais, as ciências humanas. E nós encontramos em Hermínio de Miranda um pesquisador sério, um homem que pesquisava com rigor. Nós encontramos em Hermínio de Miranda um homem que, sem ser um cientista, ele conseguia escrever obras científicas. E a segunda coisa que me vem sempre, rapidamente, quando eu leio a obra do Hermínio de Miranda, é que, lendo Hermínio de Miranda, Felipe, eu sempre retorno a Jesus. O Jesus que não trouxe tijolos nem pedras, o Jesus do Sermão da Montanha, o Jesus que nos mostra que nós somos irmãos, o Jesus que fala do mundo espiritual, o Jesus que já falava sobre a lei do retorno, o Jesus que nos traz a simplicidade da vida e do amor. E atualmente, Felipe, nesse nosso Brasil tão materialista, onde algumas pessoas podem se achar piores do que as outras porque têm dinheiro, nesse Brasil, nesse mundo tão materialista, onde algumas pessoas podem se achar piores do que as outras porque não têm dinheiro, nesse Brasil que às vezes deixa de lado a ciência, nesse momento atual de obscurantismo, nesse momento atual de culta violência, nesse momento atual de desrespeito à vida humana, para mim, a obra do Hermínio de Miranda me leva a Jesus. E tendo Jesus como referência absoluta, a moral do Cristo, e tendo Allan Kardec como referência de moral que leva a Jesus, e como referência de ciência, eu acredito que é isso que nós precisamos, em definitivo, enquanto espíritos imortais. Então, Felipe, nós não podemos terminar essa pequena fala minha, não significa que amanhã eu vou sair daqui e vou abrir uma obra gigantesca, como o Divaldo Franco fez e faz. Eu vou terminar essa live e vou fazer uma obra gigantesca, como o Chico Xavier fez e continua fazendo enquanto espírito imortal. Não. Mas eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um vizinho melhor, eu posso ser um político melhor, eu posso ser um primo melhor, eu posso ser um irmão um pouquinho melhor, eu posso ser um empresário um pouco melhor. E quando nós somos um pouquinho melhor, um pouquinho melhores, nós mudamos o mundo. É isso que eu encontro na obra do Hermínio de Miranda. Eu encontro, sobretudo, Jesus. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz em poder conversar um pouco sobre a obra do Hermínio. Nós é que agradecemos, Eduardo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E vamos só aproveitar mais alguns minutos aqui e passar aqui pelos comentários que foram deixados ao longo da sua fala. Quando você falou que suas obras somem, o Alexandre comentou que na casa dele também tem o fenômeno de transporte dos livros lá. Alexandre, é duro. Teve livros que eu comprei de novo. Aí, quando eu comprei esses livros, eles reapareceram.
Então, esse é um fenômeno recorrente, então, né? Esse fantasma não existe só aqui na minha casa. Graças a Deus. O Lindenberg, Eduardo, ele pergunta ou pede a sua opinião sobre qual era o posicionamento do Hermínio sobre uma possível contradição que havia no pensamento do Luciano dos Anjos, quando que em transe ele se colocava contra o rustanguismo, mas que enquanto o presidente da FEB ele estimulava a leitura, né, do rustanguismo e a difusão dessas ideias. Você tem alguma coisa a comentar? Eu tenho sim. Olha, eu quero agradecer, antes de mais nada, o privilégio da audiência do meu irmão Lindenberg, um professor, um psicólogo, um estudioso. Acompanho o trabalho dele. Vou falar a nossa idade, né, Lindenberg? Eu acho que já há 20 anos, Lindenberg, alguma coisa, no mínimo, aí uns 17 anos, Lindenberg fundou o Instituto de Filosofia Espírita em Fortaleza. Então, muito obrigado pela audiência. Um beijo para você, meu amigo querido. Bom, o Hermínio de Miranda, eu vou chegar no ponto, tá? Eu vou chegar no ponto que você quer, mas deixa eu fazer uma pequena digressão. O Hermínio de Miranda, ele tinha uma característica que eu acho fantástica, que é o bom senso científico. Então, quando ele analisa Philip Swedenborg, por exemplo, ou quando ele analisa outros estudiosos de magnetismo, né, fantásticos, o Hermínio de Miranda, ele reconhece os erros, ele aponta os erros, ele critica os erros, ele explica por que ele acredita que os equívocos existem. Todavia, Lindenberg, ele compreende, enquanto equívocos de uma época histórica, que também ajudaram nos acertos, que são a maioria. Não existe, não há a menor dúvida que o nosso querido Luciano dos Anjos, né, ele foi uma figura que ficou em torno de polêmicas, por causa que ele admirava demais os quatro evangelhos do Rustem. Ele era uma figura que tinha, inclusive, um poder, uma influência. Ele tinha uma influência muito grande, me parece, nos rumos da Federação Espírita Brasileira. E o Hermínio de Miranda, é interessantíssima essa relação, porque o Hermínio de Miranda, um sujeito calado, na dele, mal saía de casa, uma dificuldade para levá-lo para lançar os próprios livros. E quem era o melhor amigo dele? Provavelmente, quem era o melhor amigo do Hermínio de Miranda? Luciano dos Anjos. Inclusive, Lindenberg, esse fenômeno de uma pessoa desencarnada acreditar em uma coisa e encarnada acreditar em outra, ele vai estudar no livro Alquimia da Mente. E como também na Memória e o Tempo. Então, essa polêmica real, que até hoje continua, até hoje está aí, Hermínio de Miranda vê com muita tranquilidade. O Hermínio de Miranda, ele discordava do Luciano, mas era uma grande amizade. Ambos admiravam um ao outro. E eu acho que é o que nós estamos precisando. Então, reconhecer a diferença, discordar, apontar o erro. No entanto, todos nós temos, Lindenberg, o nosso ritmo. Todos nós temos o nosso tempo. Eu, Eduardo, os erros que eu cometo nessa vida, talvez eu ainda vá levar várias encarnações para dirimi-los, né, para melhorá-los. Então, essa polêmica é uma polêmica real, era real na época, hoje ela ainda continua, um pouco menor, acredito eu, e o Hermínio de Miranda, indo ao ponto central, finalmente, ele discordava. Mas, para além da discordância, o Hermínio estava interessado em como o equívoco, de alguma forma, poderia ser aproveitado para a evolução da doutrina espírita também.
Eu espero que eu tenha não fugido da pergunta, que eu tenha respondido. Não estou te escutando, Felipe. Desculpa, eu desliguei o microfone e não liguei de volta aqui. O Alan está dizendo que quer descobrir o que tem registrado na coruja. Considerando que ela está no meu escritório, eu não recomendo. Eduardo, quando você falou sobre o Hermínio articulista, né? Eu tinha até anotado aqui num papelzinho para falar justamente dessa faceta dele, né? Desse escritor de artigos, né? E recomendar para o pessoal que quem não tiver os livros que fazem a coletânea desses artigos, a revista Reformador tem um site onde você pode ver o histórico e lá você pesquisa pelo autor Hermínio e você vai ter acesso a toda a publicação do Hermínio na revista. É muito bacana. Assim. O Hermínio, faz a tua pergunta, senão tu pode esquecer. Não, era só uma colocação que eu ia fazer no sentido de uma certa similaridade. Quando eu fui fazer esse tipo de busca para tentar ler esses artigos, era como se eu tivesse, claro, guardada a devida proporção, pesquisando os artigos da Revista Espírita para comparar com as obras de Kardec, né? Então, muitas vezes, o Hermínio testava assuntos nos artigos, né? Às vezes se estendia por vários artigos tratando do mesmo assunto, e depois a gente vê isso transformado numa obra, né? Num livro. É interessante que o Lindenberg me fez lembrar de uma coisa, de uma outra coisa. Eu já vou comentar isso aí. Mas não, vou comentar logo. Dois autores, me parece, que eram mais aguardados o Reformador, né? O Hermínio Miranda e a Ivone. Então, as pessoas, o público, esperava ansiosamente, né, os artigos do Hermínio e da Ivone, né? Então, aqui, Felipe, Senhores do Mundo, né? Então, eu não sei nem se eu falei dessa obra de 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. O Hermínio de Miranda, ele nos fala, aqui nessa obra, o quão sanguinário, eu estou usando a palavra sanguinário, Felipe, o quão assassino foi a política de César, foi a política de Alexandre Magno. Alexandre Magno, em determinado momento, ele assume o poder, ele vai mandar cortar as 2 mãos de toda uma população de uma determinada região que ousou pegar em armas e fazer guerra contra ele. Foi uma das primeiras coisas que ele fez quando ele assumiu o poder, Felipe. O Hermínio de Miranda narra isso de um ponto de vista espírita. Imagine-se o quanto eu sinto, o quanto o Hermínio de Miranda sente, o quanto você sente, lendo isso, que esse espírito fez, esse erro que esse espírito cometeu. Não sei quanto tempo leva, não sei como é que ficou isso marcado na história desse grande espírito, grande no sentido político, obviamente. Mas o Hermínio de Miranda também está interessado no Alexandre Magno, que implantou o helenismo, que 200, 300 anos depois, 400 anos depois, vai possibilitar o quê? Vai possibilitar a difusão, nada mais, nada menos, do que o cristianismo na história da humanidade. Como assim, Eduardo? Felipe, imagine se Paulo tivesse que escrever uma carta em grego, em aramaico, em latim, em fenício, em babilônico, em egípcio. Imaginou? Então, novamente, às vezes, as chagas da existência e, às vezes, as disputas dogmáticas e os erros que têm que ser apontados e têm que ser combatidos, às vezes, esses erros
precisam também ser compreendidos de um ponto de vista maior. E aí nós encontramos, pelo menos eu encontro, aquilo que Allan Kardec entendia ser uma ordem do universo e que nós não estamos desamparados e que todos nós, apesar dos nossos erros, podemos cumprir de forma maior ou menor missões valorosas, e isso tem um nome, evolução. E que nós possamos errar menos. Nós possamos errar menos. Bom, Eduardo, a gente já lhe ocupou bastante aqui, avançamos muito no tempo, mas é porque a conversa é muito interessante, é muito, muito rica. Certamente teremos outras oportunidades para a gente retomar esse assunto, porque ele é infindável, né? Assim, a cada obra dessa que a gente vai discutir são ensinamentos preciosos que a gente pode absorver delas, né? E assim, só para a gente fechar... Para o teu público, Felipe, parece que você estudou lá na casa de João, né, durante alguns anos, a obra Diversidade dos Carismas, não foi isso? Isso. No nosso grupo... Quanto tempo o grupo estudou para ler uma obra do Hermínio? Quanto tempo foi? Foram 2 anos e 1 mês para a gente concluir o Diversidades, né? Então diante disso, eu só posso pedir desculpas ao público da Casa de João, porque o Felipe estudou 2 anos e 1 mês uma obra, e eu, em 40 minutos, eu falei de algumas obras. Eu só posso terminar pedindo perdão, que vocês não escutem nada do que eu falei. Bom, então, meu amigo, eu lhe peço para você fazer a nossa prece de encerramento, para a gente fechar a nossa atividade da noite. Olha, eu quero agradecer demais a oportunidade. A Casa de João Irmão Francisco, desde o começo, é uma parceira nossa que nos recebe, que nos atende nos momentos de dificuldade. Então, quem não conhece, vá conhecer o Centro Espírita Jardim, que fica em Messejana. Bom, quero agradecer por a noite de hoje. Quero agradecer por termos falado um pouco da obra desse grande espírito, Hermínio Corrêa de Miranda, que nós possamos, para além do conhecimento, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos de todos esses livros e que saibamos reconhecer que todos esses livros, eles apontam para todos os ensinamentos de todos os grandes espíritos que aqui estiveram. Esses livros apontam para o amor, a igualdade, o pacifismo. Esses livros apontam para a fraternidade. Que nós possamos colocar em prática a moral dessas obras. Muito obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Deus abençoe a Casa de João Irmão Francisco. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Bom, Eduardo, mais uma vez, agradecemos pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Agradecemos a todos os amigos aí que acompanharam a nossa conversa de hoje. Mais uma vez repetindo, o vídeo fica disponível depois na página da Casa de João Irmão Francisco e posteriormente também a gente deve copiá-lo para o nosso canal do YouTube. E para a gente fazer o fechamento, Eduardo, um colega aí do chat perguntou mais informações sobre o grupo de estudos Hermínio Miranda, né? Então, eu queria só que tu deixasse aí as coordenadas para que a gente... Tem uma moça muito simpática, muito bonita, que ela fica dizendo que eu nunca falo do meu canal, que eu nunca faço propaganda do canal, e eu já ia terminar sem falar, né? Você viu, né? Então, assim, gente... eu já estava calado, né? Já tinha terminado. Pessoal, nós temos um canal do YouTube, chama-se Grupo de Estudo Hermínio Corrêa de Miranda. Nós temos Instagram também, nós temos Facebook, mas esse canal é a nossa menina dos olhos, né? Nesse canal nós entrevistamos, né,
os grandes estudiosos e pesquisadores do Brasil e do mundo, incluindo aqueles que fazem pesquisas nas academias, tá? Então, nós temos lá entrevistas com Alexandre Moreira, nós temos entrevistas com Marcelo Burão, nós temos entrevistas com os grandes estudiosos locais, como Luciano Klein. Então, vão lá no nosso canal, Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda, e esse ano, 2020, nós estamos dentro do centenário. Olha aí, Felipe, olha aí, Felipe. Esse irmão do chat, tem certeza que não foi um espírito ou um encarnado? Esse ano de 2020, nós estamos comemorando, com muita alegria, 100 anos de Hermínio Corrêa de Miranda, que nasceu em 1920. E, celebrando 100 anos, nós temos lá uma live que nós trouxemos, aí sim, não eu, grandes estudiosos da obra do Hermínio de Miranda, incluindo o Alexandre Rocha, editor do Hermínio, Jader Sampaio. Lá nós temos grandes estudiosos da obra do Hermínio, como Alexa Reis, como o Tiago Salles. Então, vão lá no canal, curtam o canal, que nós temos documentários, entrevistas com o professor José Correia. É isso, curtam o canal. Beleza, vamos só ver se a gente consegue passar aqui um videozinho. Tem um vídeo. Olá, sou a Ana e faço parte do grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Este ano de 2020 é um ano muito especial. Estamos celebrando o centenário do Hermínio. Ele nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro, em 5 de janeiro de 1920. Assim, o nosso canal do YouTube preparou uma série de vídeos especiais para quem desejar conhecer ou se aprofundar na obra deste grande pesquisador e escritor espírita. Entra no nosso canal e veja a live comemorativa dos 100 anos. Ou assista às entrevistas com os grandes estudiosos de sua obra. Além disso, temos materiais raros nos quais podemos observar o próprio Hermínio falando sobre a sua obra. O canal é Grupo de Estudos Hermínio C. de Miranda. Esperamos que gostem. É isso. Então, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.